aqui a nossa produção do Morning Show na Jovem Pan. E a gente já está falando disso desde cedo, discutindo essa questão do ministro Dias Toffoli, que é alvo de pedidos de impeachment, né? O Partido Novo, vocês acompanharam ao longo de toda a nossa programação, apresentou um pedido de impeachment e esse pedido está sendo articulado pelo senador Eduardo Girão. E ele está conosco, ele vai falar sobre essa situação aqui ao vivo conosco no Morning Show. Senador, bem-vindo ao nosso Morning Show, alegria ter o senhor aqui. Nos conte, por favor, como é que está esse processo, que pode ser inédito em toda a história brasileira, porque nunca um ministro do STF sofreu um processo de impeachment. É isso aí, uma honra estar participando com vocês todos do Morning Show. Realmente o Senado Federal nunca cumpriu em 200 anos de funcionamento essa prerrogativa. Argumentos são que não faltam para que o Senado se levante, né, e seja altivo com relação às suas funções, né? Nós temos aqui mais de 80 pedidos, um para cada senador, pedidos de impeachment de ministro. O campeão deles é o ministro Alexandre de Moraes, que tem aí um super pedido assinado por mais de 2 milhões de brasileiros, 137 deputados federais, 41 senadores, ou seja, a maioria do Senado, mas está engavetado na mesa do presidente Davi Alcolumbre, assim como do Toffoli, que ontem nós, além de reforçarmos aquele que tínhamos dado entrada em 14 de janeiro esse ano, já envolvendo o caso Master, a viagem dele do jatinho, junto com o advogado do Master para assistir à final da Libertadores, depois a história escandalosa do Resort Itaiaia, que agora, ontem, ele reconheceu que era dele, que era sócio, e depois desse celular do Vorcaro mostrando eventuais pagamentos e tudo, nós entramos com um novo pedido de impeachment, além de fazer um aditamento ao que já tem um apoio aí de 20 senadores desde o dia 14 de janeiro, para que o Senado, o presidente Davi Alcolumbre, saia de cima desse pedido e tome uma atitude pelo Brasil, porque não dá mais para tapar o sol com a peneira, como o presidente da casa está fazendo. Aliás, a Polícia Federal chegou no Amapá, né, no estado do presidente da casa, fez lá uma busca e apreensão no seu indicado, né, que teria colocado 400 milhões de reais do dinheiro de aposentados, de pessoas trabalhadoras lá do estado do Amapá, funcionários públicos, em letras mortas do Banco Master. Então, o presidente Davi Alcolumbre tem um dever moral agora, mais do que nunca, para abrir a CPI ou CPMI, que já tem as assinaturas mais do que suficientes, né? Para você ter uma ideia, o meu pedido de CPI tem 51 assinaturas dos 81 senadores. Senador. Né? Então está na mão do presidente também. A gente vai conversar com o senhor aqui, mas eu queria só colocar uma questão. O senhor está dizendo aí do presidente do Senado com essa suposta, esse suposto envolvimento. Esse não seria um dos empecilhos para o avanço desse pedido de impeachment? Muito pelo contrário, eu acho que ele fica até com o dever moral agora de fazer alguma coisa, né? Porque essa coisa, esse escândalo, que é a maior fraude do sistema financeiro do Brasil, do Banco Master, furou a bolha. A sociedade toda, quem é de direita, quem é de esquerda, quem é contra o governo, quem é a favor de governo, quer a investigação, né? E os parlamentares da casa querem. Sabe o que é que acontece? E que eu fico muito constrangido em dizer isso para vocês, mas é meu dever. Eu estou aqui falando com vocês, aqui do lado tem o plenário do Senado, que fica a 50 metros daqui do nosso gabinete. Eu estou no Senado Federal nessa sexta-feira, véspera de Carnaval. E vocês acreditam que o presidente da casa cancelou todas as sessões dessa semana? Na semana passada também, só teve uma e de forma virtual. Não precisou estar presencial. A última foi em dezembro que nós tivemos presencial. Isso é um desrespeito com quem paga imposto no Brasil. E por que esse silêncio? É para excluir o debate? A gente não pode nem ir para a tribuna para fazer essas denúncias, repercutir o que está acontecendo. Inclusive esse acordão ontem, dentro do STF, né? E assim, a gente fica preocupado
com tanta lama acontecendo e o Senado, que pode fazer alguma coisa, segundo a Constituição, calado. Mas nós vamos agir, o povo brasileiro acordou. Senador, um prazer estar aqui com o senhor hoje. Muito obrigada pela presença. Nessa linha primeira da fala sobre o não trabalho presencial, eu diria que o Senado Federal está adiantando, está saindo da escala 4x3 e indo para 0-0, e alguns senadores comprometidos como o senhor decidem trabalhar ainda assim. Parabéns por essa postura. Indo no caso do ministro Dias Toffoli, o senhor também chegou a solicitar à PGR, na Procuradoria-Geral da República, a suspeição do ministro Dias Toffoli até de maneira anterior a tudo o que se aconteceu ali. E agora o senhor está capitaneando essa iniciativa do Partido Novo pelo impeachment, tendo em vista o relatório, as denúncias, tudo que aconteceu em tempo recente. Eu queria que o senhor nos explicasse se dentro dessa lógica de impeachment está sendo avaliado alguma improbidade, o que seria o fator principal? É o fato dele, sabendo que houve essa venda no resort, que ele próprio admitiu não ter se afastado do caso, qual que seria o material? E como que o senhor avalia na questão da suspeição? Eles fizeram aí essa medida para afastar essa possibilidade, mas se o senhor ainda tentará advogar para que seja declarada a posteriori a suspeição em relação a esse caso. Muito obrigada pela presença. Jéssica, quem tem que agradecer sou eu, a vocês da Jovem Pan, pelo convite, né? Deixando muito claro que o deputado Marcel Van Hatten, né, que ontem fez uma coletiva conosco, né, o grande articulador desse pedido de impeachment do Novo, né, e eu fico muito feliz em participar desse partido que não teme, né, que não tem nenhum tipo de receio em cumprir a sua função junto à sociedade. A PGR foi acionada, Jess, no dia 14 de janeiro também, né, com a suspeição. Depois da história desse resort Taiaiá, aí, que agora o Toffoli admite ser sócio, nós entramos com um aditamento pedindo a suspeição, o conflito de interesse, o afastamento do ministro Toffoli do caso. Resultado, até hoje, a PGR não nos respondeu, né? Então, me parece a PGR um órgão que deveria ser ali autônomo, independente, está servindo de puxadinho de gabinete de ministro. Isso apequena uma instituição tão importante para a nação. E não tenha dúvida que nós vamos continuar seguindo aqui esse pedido de impeachment. Ele está baseado aqui, o fundamento dele é no artigo 39, que são crimes de responsabilidade dos ministros do STF. O item 2 aqui, que é proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. O 4, ser patente e desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. E o 5, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Quais são as ações de suspeição do ministro Toffoli? Que saiu ontem do caso, mas o master não saiu dele, né? Então, senador, a gente vai continuar no impeachment. Oi. Não, é um caso que, como a gente diz aqui, tem ainda muito mais perguntas do que respostas. A gente está acompanhando tudo de perto e conta com a participação do senhor em outras ocasiões aqui. Quero agradecer enormemente a sua dedicação, seu tempo aqui conosco. Um bom trabalho aí em Brasília. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Muita abraço. Paz. Muito bem, continuamos em Brasília também. Continuamos em Brasília.